Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras, senhores e senhoritas. Aqui é o Rodrigo Feitosa e você está no Lente Objetivo. Você já deve ter ouvido falar de cluster, o PGMA, análise de agrupamento. Você deve ter visto análises de agrupamento que se parecem com esses aqui, que é basicamente um cluster formando diferentes grupos de acordo com as características que são fornecidas. Mas se eu disser que existem formas de deixar esse cluster ainda mais bonito, como por exemplo aqui, mostrando mais informações, inclusive sobre os atributos que justificam esse agrupamento, né? Essa proximidade ou distância entre esses diferentes objetos ou os PS, ou seja. Então não perca tempo. Conheça o curso Análises Bioestatísticas em R e RStudio. Confira aí no link na descrição e também vai estar pingando ali no card. É um curso que está vindo aí com um contexto mais prático, justamente para aqueles que desejam aprender um pouco mais sobre o R, o RStudio e também sobre estatística, e também para aquelas pessoas que têm aquela necessidade, aquela demanda de realizar análises estatísticas dos seus dados, principalmente as pessoas que estão aí no mestrado, no doutorado, ou finalzinho de graduação, ou pesquisadores já formados que desejam aprender um pouco mais sobre isso. E eu tenho um módulo específico para análises multivariadas, como as que eu vou mostrar um pouco aqui nesse vídeo. Sem mais delongas, vamos começar. Bom, eu estava falando aqui sobre análise de agrupamento, e eu até mostrei aqui um exemplo, e eu vou mostrar esse exemplo aqui na prática do R. Põe comigo? Primeiro de tudo, eu vou mostrar quais os dados que a gente vai estar processando aqui. Deixa eu só abrir aqui essa tabela. Esses MTKs é uma base de dados de carros americanos com diferentes informações sobre o número de cavalos, quantas marchas o carro tem, quantos cilindros o motor tem, quantas milhas por galão, né, que seria como se fossem os quilômetros por litro, né, quanto que o carro consome de combustível. E eu estou trazendo esses dados aqui porque se você for ver em diferentes sites de ajuda no R, eles utilizam esta base de dados e ela é bem completa para essas informações. Então, se formos fazer uma análise de agrupamento, uma análise de cluster no RBase, seria algo bem parecido com isso daqui. Este aqui é o gráfico mais simples, que é utilizando o método de UPGMA, que é talvez um dos mais utilizados aí na ciência. Vou voltar colocando na descrição aí na tela. Utilizando distâncias euclidianas. Não necessariamente essas são as mais adequadas para esses dados, mas é só para citar um exemplo. E aqui observa-se claramente dois grandes grupos separados. Mas o que separa de fato esses grupos? Nós não sabemos, porque essas informações elas estão implícitas, necessitando que a gente olhe a tabela original, a matriz de dados na qual esse gráfico se baseou. Mas podemos deixar esse gráfico ainda melhor. E é aí que entra o pacote chamado Complex Heatmap. O Complex Heatmap ele vai gerar os gráficos chamados Heatmap, que são gráficos bem conhecidos principalmente para quem trabalha na área da genética, na área das ômicas, sejam elas genômicas, proteômicas, transcriptômicas, metabolômicas, e isso está representado em escala de cores, e podendo agrupar cada um desses atributos tanto nas linhas como nas colunas. Isso traz uma possibilidade de resumir uma quantidade muito grande de dados em um gráfico bem bonito. E é um gráfico que é bastante comum, que tem sido feito com bastante frequência nos últimos anos, nos últimos 10 anos pelo menos. Mas a gente pode utilizar o Complex Heatmap
para análise de agrupamento mais simples também, porém que podem nos dar mais informações. Bom, carreguei aqui o Complex Heatmap. Eu, no caso, já tenho esse pacote previamente instalado. Tem muitos pacotes independentes que precisam de instruções específicas de instalação. Eu vou colocar ali na descrição o site para acessar o módulo de instalação desse Complex Heatmap. E também vem com um manual de instruções de como se utilizar esse pacote tão complexo, mas ao mesmo tempo tão divertido. Eu vou fazer um heatmap somente com MTCars. E é só isso que eu vou fazer. Observe que aqui as análises de agrupamento elas estão aqui nas linhas, ou seja, nos modelos dos carros, mas também nas colunas, porque ele também agrupou quais atributos estão mais próximos uns dos outros. E perceba que existe uma gradação entre o azul, que é o valor mais baixo, e o vermelho, que são os valores mais altos. No entanto, como esses atributos eles estão em escalas diferentes, e isso também acaba interferindo no agrupamento, então será preciso padronizar todas essas medidas. Bem melhor, você não acha? Aqui todos esses valores eles foram padronizados em uma escala para diminuir o peso das diferentes unidades de medida. E dessa forma, dando uma ideia mais correta de como esses dados estão arrumados. Observe que, claramente, se pegarmos este grupo aqui, esse grupo aqui e esse grupo aqui, que não somente esses grupos estão bem separados olhando esse cluster aqui, como também as cores elas também indicam grupos distintos. Se uma cor azulada aqui e uma cor vermelha para cá. Esse atributo VS indica se o motor ele tem ou não, ou se o motor é linear ou ele tem formato de V. É apenas o formato do motor aqui. E aqui o número de cilindros. E observa-se a mesma coisa. E vemos também entre grupos cada vez menores, como por exemplo, vamos pegar por exemplo esse grupo aqui, caracterizado por altos valores de WT. E da mesma forma, observamos este outro grupo aqui, que dentre esse grupo aqui, apresenta valores mais baixos de AM em comparação aos outros. E daí você pode fazer diferentes inferências. Mas claro que o gráfico não acaba aqui, você pode deixá-lo ainda mais bonito e com informações ainda mais relevantes. Por exemplo, vocês estão vendo que aqui não somente as linhas, como também as colunas, elas foram agrupadas, né? Mas ao mesmo tempo, por esse comando que eu fiz, eu não tive exatamente o controle de como fazer esse agrupamento. Eu quero que o agrupamento seja exatamente idêntico ao que eu tinha obtido anteriormente. Então se segura aí que virão mais ajustes. Dá para ver que esse gráfico, que é o gráfico anterior, ele é completamente diferente deste outro gráfico aqui. Aqui foi utilizado o análise de agrupamento com base no cluster que tinha gerado anteriormente com distância euclidiana e também com o método de UPGMA, e eu não agrupei as colunas. Então a ordem desses fatores é a ordem original que estava lá naquela tabela inicial. Mas eu ainda posso mexer um pouco mais nesse gráfico para dar uma padronizada, não posso? Como, por exemplo, eu quero destacar um pouco mais esse histograma está muito pequeno, o tamanho dos rótulos, entre outros fatores bem legais.
E aqui está esse novo gráfico aqui gerado, utilizando esta análise de agrupamento que foi a análise anterior, então a distância euclidiana no método UPGMA, com esses novos parâmetros, colocando o dendrograma aqui à direita e os rótulos, né, os modelos dos veículos também aqui à direita, a legenda bonitinha aqui também à direita para dar as referências de valores. Mas ainda podemos fazer muito mais. Por exemplo, podemos mudar as cores desse dendrograma? Sim, nós podemos. Nós podemos mudar a escala desses valores que aparecem no heatmap? Também podemos. Vamos pensar, por exemplo, em trocar o valor mínimo de azul para vermelho, e em vez de colocar vermelho aqui em cima, eu coloco de repente um verde. Eu vou primeiro definir as cores do heatmap. Eu gostei mais, por exemplo, dessas cores aqui, né? Eu também diminui um pouco a escala, né, por conta dos valores que estão presentes nessa tabela aqui. E dessa forma, em verde são os valores mais altos, em vermelho os valores mais baixos e em branco os valores próximos aqui do zero. Isso considerando os valores padronizados, mas enquanto a árvore está em distância euclidiana dos valores originais ainda. Eu ainda coloquei uma bordinha aqui preta para melhorar a visualização. Mas não somente isso, mas o Complex Heatmap ele não permite apenas isso. Isso daqui qualquer outro pacote de heatmap pode fazer, mas o grande diferencial do Complex Heatmap é que você pode agrupar heatmaps diferentes com diferentes clusters, separá-los e adicionar anotações complexas, como esta que eu vou mostrar agora. Aqui, vocês observaram alguma diferença nesse gráfico? É esta coluna aqui que eu acabei de adicionar. Esse atributo guia é o número de marchas. Eu coloquei essa anotação para mostrar um pouco do poder do Complex Heatmap para gerar esses gráficos mais complexos. Porque observe que guia também está aqui, mas com aqueles valores normalizados. Aqui não, que são os valores brutos, né? Então são carros com 3 marchas, 4 marchas e 5 marchas, esses aqui que estão em roxo. O que nos dá algumas informações sobre, por exemplo, quantas marchas tem carros que, por exemplo, vão ter um consumo maior ou menor de combustível, né, no motor. Observa-se claramente uma diferença entre que carros de 3 marchas eles costumam ser mais econômicos, que são motores menos potentes também, ao contrário dos demais. Eu posso colocar ainda mais uma outra anotação aqui. E aqui temos mais um outro gráfico com essa outra anotação que se refere ao número de cilindros do motor. Esses de baixo são os de 8 cilindros. Aqui tem os de 4, também tem os de 6 nesse outro grupo aqui. E podemos colocar outras coisas, tanto aqui nas linhas, como também nas colunas. Não irei demonstrar porque o vídeo ficaria muito longo. Mas eu posso fazer umas outras coisas. Mas eu posso ainda combinar o Complex Heatmap com outros pacotes para deixar esses clusters aqui mais visíveis ainda. Eu posso, por exemplo, juntar com o Tend Extend,
que ele atribui cores diferentes para esses diferentes grupos, também muda a espessura de linhas, adiciona símbolos, entre outras coisas. Eu vou mostrar um breve exemplo mais uma vez. E aqui está mais uma vez. Aqui está mais uma vez outro Paintmap complexo, desta vez combinado com Dent Extents, que separou em cores. Eu também aumentei a espessura da linha, mostrando esse grande grupo aqui e esses outros grupos menores. Eu posso determinar se essa linha pode ser contínua ou tracejada, utilizar espessuras diferentes e também utilizar cores diferentes de acordo com cada atributo. Posso controlar de forma manual todas essas cores e definir cores específicas para cada ramo, mas isso é um outro assunto. Isso eu posso mostrar justamente naquele curso de análises bioestatísticas em RStudio, onde mostrarei isso com mais detalhes. E já que você chegou até aqui, aproveita e dê uma curtida nesse vídeo aí se você gostou. Se você não gostou, deixe sua descurtida e comente por que você não gostou e o que faltou abordar aqui. Comente qualquer coisa para dar mais engajamento da página, é muito importante para mim. E não esquece de compartilhar com seus amigos, mas esse vídeo do Lente Objetivo. Mas calma que ainda não acabou. Não está faltando alguma coisa nesse dendrograma aqui? Cadê a régua de referência? Cadê a escala mostrando as distâncias? Faltou isso, não faltou? Olha só. Agora sim, a gente tem um gráfico completo. Esta escala cuidadosamente colocada aqui embaixo, mostrando a distância de ligação aqui a partir do zero, onde se tem uma maior proximidade, e valores mais altos onde se tem uma maior distância entre diferentes grupos. E com isso a análise fica completa como a gente quer. Esse aqui é só um exemplo do que o Complex Heatmap pode fazer para você. Já que, se você chegou até aqui, gostou do vídeo, dê aquele joinha, dê aquele like para fortalecer. Se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo aqui no Lente Objetiva. Estarei trazendo mais vídeos desse tipo. Se você tiver algum pedido de vídeo sobre algum tipo de gráfico, análise ou alguma dica acadêmica, você pode comentar ali embaixo. Fique à vontade também para fazer outros comentários. Se não gostou do vídeo, tem como melhorar, comente, me ajuda aí nessa questão do engajamento, que é muito importante para quem está começando. Isso é tudo, galera. Muito obrigado e até mais.